Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A queda progressiva da taxa de juros obriga o brasileiro a pensar bem antes de entrar num financiamento bancário, na tomada de decisão por alguma aplicação financeira e sobre as vantagens dos serviços que os bancos oferecem. Nós recebemos hoje o economista Samidana, que é professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e também autor dos livros 10 vezes sem juros e Como passar de devedor para investidor. Samidana é colunista da Folha de São Paulo no caderno Mercado. Muito obrigado, professor, por estar conosco. Bom, pesquisa mostra, professor, que com a redução da taxa básica de juro, o juro praticado pelos bancos não caiu tanto assim, ao contrário. E aí entra aquela questão, né? Afinal de contas, por que os bancos não fizeram a redução na proporção, ou ao menos um pouco próxima, né, da queda tão esperada da Selic? Bom, alguns fatores precisam ser levados em conta. O primeiro deles é que tem um spread bancário. Por mais que o governo tenha motivado uma competição via Caixa Econômica, via Banco do Brasil, para pressionar a queda do spread, não teve tanto êxito. O spread bancário ainda é muito alto no Brasil. Vamos explicar aqui o que é o spread. O spread é a diferença entre a taxa base da economia, por exemplo, a Selic, que hoje é 7,5%, e a taxa que é cobrado de juros ao consumidor. Então, no cheque especial, por exemplo, a taxa é 7,5%, base da economia, mas tem bandeiras que chegam a 300% ao ano. Um estudo Proteste mostrou que a gente tem maior taxa de cheque especial e de cartão de crédito do mundo. Quer dizer, a pessoa tem um dinheiro caro demais para tocar a vida dela quando ela precisa, quando ela entra no vermelho, quando precisa do cheque especial ou quando ela precisa de um financiamento. Exatamente. Paga demais. Claro que quanto mais imediato e emergente for o dinheiro, sem aviso, sem pesquisa, mais caro é. Então, cheque especial e cartão de crédito é muito mais caro, por exemplo, do que um financiamento imobiliário em que existe um planejamento. Mas há de levar em consideração que tem alguns artifícios que as financeiras usam. Muitas vezes existem outras taxas, como abertura de crédito, uma palavra ficou na moda, relacionamento com o banco. E relacionamento com o banco, às vezes, implica em você comprar produtos que você não precisa. Ou seja, acaba tornando a operação mais custosa. É um toma lá da cá, né? Que eles propõem, na verdade. Você compra esse produto, eu arrumo isso assim para você. Essa contrapartida. Mas comprar um produto que você não precisa, você... Até acho que do aspecto legal deveria ter uma discussão, se alguém está casada, mas como não é minha praia, eu só vou dizer que isso é um custo que deve ser contemplado pelo consumidor na hora de celebração ou de contratação de um empréstimo. Agora, como é que esse consumidor vai saber se ele está, e aí eu vou usar uma palavra forte, sendo explorado? Porque da maneira como você descreve, isso é exploração. Sabe, exigir uma contrapartida, essa coisa toda, diante daquela pessoa que está numa necessidade premente de fazer um negócio. Olha, eu acho que tem dois caminhos. Como ele pode saber? Dois caminhos. Primeiro, acredito que é uma pena que a gente não tenha matérias de educação financeira e economia nos ensinos fundamental e médio. Já crescer sabendo? Já crescer sabendo, porque invariavelmente, independente da profissão, independente se vai cursar ou não uma faculdade, vão tomar decisões financeiras. E o crédito cada vez mais presente, inclusive nas classes menos favorecidas. Diante disso, a educação é um caminho. E aí eu acho que é papel da mídia, papel do governo, papel das fundações, como a Fundação Getúlio Vargas. Mas isso olhando para o futuro. E agora, aquele que já está nessa situação? Pesquisa e informação. Existe um ranking? Existe a conversa. O ranking não é muito preciso, porque o gerente tem uma margem de atuação. Então, dependendo do cliente, ele oferece uma taxa, dependendo do outro, e tem alguns outros fatores. Mas quer dizer, não existe uma coluna onde tem banco tal e tal e tal, opera com tais taxas. Isso não existe para o consumidor olhar lá na internet e ver onde é que ele vai? Alguns sites tentam fazer isso, mas isso tem uma variabilidade enorme e uma dinâmica. Então, a melhor coisa é pegar
o problema real e, diante do problema real, dá uma olhada naquele produto, qual é a melhor opção. E devemos lembrar também que tem a portabilidade do crédito. Então, se eu estou devendo a uma taxa, vamos dizer, de 5% ao mês, que é a alta, e consigo um financiamento a 3% ao mês, eu posso tentar migrar o saldo devedor de uma instituição para outra. Mudar de banco. Mudar de banco. E essa portabilidade, como existe em telefone, que você vai com o número, você passa a dever ao banco com uma taxa mais confortável. Então, isso é uma dica. E é fácil fazer essa mudança de banco ou é uma tarefa complicada? Não é uma tarefa fácil, mas também não é a tarefa mais complicada. Mas o que eu posso garantir que se o consumidor, o seu cidadão, procurar uma taxa mais barata e chegar para o gerente, o banco B está oferecendo uma taxa melhor do que o banco que eu tenho conta, ele vai se mexer mais para não perder o cliente. Competição, informação diminui a margem. O banco tem medo de perder cliente? Obviamente tem, mas como é um mercado ainda pouco competitivo, as margens são grandes. Muitos bancos falam que as taxas e o spread é alto por causa da inadimplência. Eu gosto da analogia com um restaurante. A inadimplência, o banco tem decisão para quem ele empresta ou para quem não empresta o dinheiro. Então, você falar que a inadimplência é grande significa que seu modelo de concessão de crédito não é bom. Eu imagino um restaurante que você fala, eu cobro esse sanduíche de R$200 porque meu cozinheiro desperdiça muitos alimentos. Certo. Então, eu não acho justo a sociedade pagar por uma ineficiência do modelo que tem poder total do banco. Ninguém obriga o banco a conceder crédito. Então, acho que merece uma reflexão sobre esse ponto. Para encerrar, em geral os gerentes são agradabilíssimos, são gentis, atenciosos. Nossa, a gente fica com a impressão, meu Deus, ele resolve a minha vida. Serve café, biscoitinho, essa coisa toda. Tem um cliente VIP, então, que vai para uma sala bacana. Em geral, eu já vi gente assim bem mais velha, que tá lá, que vai quase todo dia lá, preenche um vazio existencial, sempre cuidando do seu dinheirinho. Agora entra uma questão, esses gerentes são confiáveis? Quando eu falo confiável, é no sentido de ele vai buscar a melhor taxa possível para o interesse do consumidor ou para o banco? Olha, ele é um funcionário do banco. É natural que ele faça o melhor para o banco, porque é o patrão deles. Claro que, na medida do possível, ele tenta também atender às necessidades do cliente. Mas você confiar em absoluto num gerente cegamente e não questionar nenhuma decisão com uma pessoa mais idônea ou pessoas que têm informação ou buscar informação é um perigo. Você pode estar fazendo o que é melhor para o banco e não necessariamente para você. Falta de informação, pouca competição, margens exorbitantes e às vezes abusivas. Então o melhor combate é buscar informação, buscar pesquisa de mercado, sola de sapato e lembrar sempre que tem um conflito de interesse. Os gerentes têm metas, eles são remunerados por isso e podem dar indicações que contribuem muito para a margem do banco e pouco para o cidadão. Então a pesquisa é a melhor forma de sair desse impasse. Sair da zona de conforto. Exatamente. Vai ter que gastar sola de sapato. Tem uma comodidade, tem seu preço. É bom questionar. Às vezes o montante é significante e a procura vale a pena. Muito obrigada, professor. Prazer. Boa noite.